Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Matheus aqui do canal Jornada ao Êxito, dando sequência nos nossos estudos, na nossa preparação para os concursos públicos. Hoje eu estou trazendo 5 questões de língua portuguesa comentadas da banca IGEDUC. Lembrando, este material estará disponível aqui na descrição do vídeo, basta que vocês cliquem no link que eu vou deixar, façam o download, tá bom? Vou deixar no formato de PDF para que vocês possam utilizar como material de revisão. Tudo bem, gente? Sem mais delongas, como já é característico aqui no canal, vamos embora. A primeira questão diz assim pra gente, olha só. Eu vou tirar a caneta, eu ia colocar a caneta, mas não vou não, porque a ideia é exatamente que eu possa comentar com vocês aqui. Então, gente, olha só. A primeira questão vai dizer assim. Das sentenças, era o caminho certo, falou certo, e em um certo momento adormeceu. Somente uma apresenta o termo destacado com letras maiúsculas, funcionando como advérbio. Na hora da prova, o que é que você faz? Na hora da prova, pelo amor de Deus, façam isso que eu estou fazendo com vocês aqui agora, que isso vai diferenciar muito, tá? Seria o que, Matheus? Na hora da prova, pessoal, busquem grifar. Aqui eu vou deixar em destaque, porque como vai ficar... como eu estou comentando, tá? A ideia do vídeo é essa, eu vou deixar em destaque, mas tentem entender o que a banca está pedindo de vocês. Ela está dizendo assim, somente uma, olha só aqui, ó, somente uma, tá certo? Apresenta o termo destacado com letras maiúsculas, funcionando como advérbio. Então, o que é que você, obviamente, vai procurar aqui nas questões? Qual destes certos, percebam, ele tá, a palavra em letras maiúsculas, qual é o certo? A gente já identificou, isso é fácil. A gente tem certo na primeira sentença, certo na segunda e certo na terceira. O da primeira sentença é um adjetivo, tá? Matheus, como assim um adjetivo? Gente, o que é que esse certo está fazendo? Olha, era o caminho certo. Tá certo? Chega a ser redundante, mas era o caminho certo. Percebam que a gente está vendo aqui o certo qualificando, caracterizando o caminho. Conseguem perceber? Entendem? Show? Pronto. Aqui nós temos o nosso gabarito. Aqui nós temos um advérbio, tá certo? Veja que está junto ao verbo, não é? Trazendo ali, caracterizando, trazendo característica ou trazendo referência ao verbo. Falou certo, não é? Então perceba que ele está estritamente aqui relacionado com o verbo. Dessa maneira, ele na verdade está modificando o verbo falou, não é? Então perceba, ele falou de que modo? Falou certo. Então esta mudança, esta alteração caracteriza aí que nós temos um advérbio. Quando modifica o verbo, nós temos um advérbio. Tudo bem? Tranquilos e tranquilas? E por fim, mas não menos importante, aqui nós temos um pronome indefinido. Tá certo? Como assim, Matheus? Um pronome indefinido? Exatamente. Ele está substituindo o substantivo não especificado. Consegue entender isso? Quando eu digo assim, em um certo momento adormeceu. Um certo o quê? Um certo momento. Tá, mas esse certo ele substitui ali um momento específico. Conseguem entender? Conseguem visualizar dessa forma? Então essa questão da IGEDUC, ela foi uma questão assim muito boa para fins de revisão, tá certo? Sobretudo para a gente lembrar que comumente a banca cobra se comporta desse jeito, e é uma questão que serve bastante para a gente poder aí fazer uma reflexão e visualizar diversos pontos aqui. Logo, o gabarito para a gente aqui, ó, é correto, tá bom? Deixa eu colocar aqui abaixo para não ficar confuso, né? Gabarito certo, ok? Tranquilos e tranquilas? Podemos caminhar? Vamos lá. A nossa segunda questão vai dizer assim: levaram-lhe o livro levaram-lhe o livro. Pronto, aqui é a sentença, aqui é a oração. Aqui é o que a gente precisa dar foco. Na hora da prova é isso que você vai destacar, se possível, tá bom? Ele diz assim: há uma ambiguidade quanto ao uso do pronome lhe, tá bom? Deixa eu destacar o pronome lhe aqui. Uma vez que, sem mais detalhes no contexto, o lhe, tá certo, pode representar a posse ou o alvo,
Bom, a posse ou o alvo. Ou seja, pode-se entender que levaram para ele o livro ou que o livro foi dele tomado por alguém. Gabarito, Ctrl+C, Ctrl+V aqui, pessoal. Correto. Exatamente o emprego aqui da forma que foi colocada do pronome lhe, ele traz para a gente essa dubiedade aí, essa dupla capacidade de interpretação quanto ao entendimento. Lembrando, dentro daquele contexto ali, ao qual foi colocado o pronome lhe. Tudo bem? Tranquilos e tranquilas? Deixe-me ver. Vamos para a terceira questão, pessoal, que vai dizer o seguinte para a gente, olha só. Prefiro não opinar, porquanto já sou mal visto por eles. Porquanto já sou mal visto por eles. O termo destacado com letras maiúsculas está sintática e semanticamente bem empregado. E aí, minha gente, o que é que vocês me dizem? Está sintática e semanticamente bem empregado? Está respeitando ali a colocação, a ideia do sentido amplo do contexto, está bem empregado? Gabarito para a gente aqui também é correto, também é verdadeiro, porque o porquanto aqui, percebam, como é que eu sei, Mateus, que ele está bem empregado? Primeiro você precisa entender o contexto. Veja, prefiro não opinar. Mas por que você não prefere opinar? Porquanto já sou mal visto por eles. Então, esse porquanto, ele está explicando o porquê de eu prefiro não opinar. Consegue entender? A gente poderia até substituir por outros. Por exemplo, prefiro não opinar, pois já sou mal visto por eles. Então, essa ideia de explicação, eu não vou deixar no material, mas eu quero que vocês anotem o que estou colocando aqui, de repente até no próprio material mesmo, tá? Para que vocês possam lembrar o porquê de estar certo e o porquê de estar errado, tá bom? Só dando ênfase aqui, ó, porquanto devidamente empregue no termo aqui em questão. Tudo bem? Tranquilos e tranquilas? Vamos para a nossa quarta questão? Ela vai dizer assim para a gente, olha só. Os adjetivos uniformes, deixe-me só alterar aqui em letras maiúsculas, apresentam apenas uma única forma para acompanhar substantivos masculinos ou femininos, como breve, simples, triste e alegre. Mateus, na hora da prova eu fiquei em dúvida. O que é que você faz? Tenta aplicar aos dois substantivos, tanto masculino como feminino. Por exemplo, o menino triste, a menina triste. Percebe que, de fato, há uma uniformidade, é um único adjetivo, ele realmente aplica-se ali para ambos os sexos, não é? Então percebam, dessa forma, nós estamos aqui de frente ao real conceito de adjetivos uniformes, tá certo? Guardem também. Esses os quais eu não comentei é porque eles já estão tão explícitos a explicação que no mais você vai contextualizar o que eu estou trazendo aqui de dado oralmente dito a vocês. Tudo bem? No período batemos a porta, havia gente em casa. Os sujeitos se classificam respectivamente como oculto e inexistente, pessoal. E aí? São de fato sujeitos ocultos e inexistentes. Gabarito para a gente aqui também está correto. Vocês percebem que a gente também consegue estudar com gabaritos corretos? Porque são questões que a gente consolida, que a gente fixa, aí só para fins de entendimento. Mateus, o que difere o sujeito oculto do inexistente? O oculto, na verdade os termos já são bem autodescritivos, mas o oculto, apesar de você não ver, você sabe que ele existe. Como assim? Quando eu digo batemos a porta, se eu quiser utilizar nós batemos a porta, você não vai identificar o sujeito? Sim. A diferença do oculto para o inexistente é esse. É que apesar de você não conseguir ver, você consegue ainda ali qualificar, classificar ou identificar, por assim dizer, o sujeito, apesar de que ele não esteja visível. Já no inexistente isso não acontece, que é o exemplo da próxima oração, que dizia assim: havia gente em casa. Havia. Havia o quê? Havia quem? Quem havia? Aí você vai dizer gente, certo, mas que gente? Então vejam, o haver, cuidado com esse verbo haver no sentido de existir, tá? Ele é
Lembrando que ele não varia, né, pessoal? Ele é invariável e dessa forma ele traz para a gente essa ideia de sujeito inexistente. Ele traz para a gente essa imprecisão quanto à presença do sujeito. Então, inexistente ele não existe, tá bom? É bem mais fácil de a gente identificar dessa forma. Já no sujeito oculto, a gente consegue sim identificá-lo, apesar dele não estar aparentemente ali posto. Tudo bem? Era isso que eu tinha para hoje. Um breve bate-papozinho aí. Vejam, nem 10 minutos, gastamos 10 minutos na verdade. Mas 10 minutos assim bem efetivos, onde nós vimos 5 questões e dá para você salvar esse material utilizando de forma revisional. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bons estudos. Sigam firmes e corajosos na direção dos seus sonhos e que Deus os abençoe. Se foi bom para você, se foi útil, mais uma vez reitero, peço sempre que você curta, comente, compartilhe o vídeo, ajude o canal a continuar crescendo. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.